Ok, estamos de volta pelas ondas do canal Educação, que é, sem dúvida, o maior canal de ensino à distância do mundo. E no episódio anterior, Turo, estávamos falando dela, da regionalização, da importância, critérios, das consequências e dos mais engraçados tipos de regionalização. Que regionalizar significa ajudar na identificação, na delimitação, na administração, no entendimento do todo pelas partes. Porque para administrar uma casa, eu a divido em cômodos. E a análise e entendimento de cada cômodo da casa é assim que eu entendo toda ela. Eu citei esse exemplo para que vocês entendam melhor a importância da regionalização. Dando continuidade à questão dos espaços geográficos, eu queria mostrar para vocês aqui. Atenção, acompanhe a leitura. Regionalizar o mundo é criar áreas ou lugares semelhantes no planeta, da Terra. As regionalizações mundiais existem para uma melhor análise das particularidades de cada lugar. Sendo assim, cria-se uma área ou uma região, considerando-se algumas características específicas. Olha um exemplo. O Nordeste, turma. O Nordeste é uma regionalização do Brasil. Eu tenho Brasil e uma das regiões do Brasil é a Nordeste. Qual é a importância dessa regionalização? Porque assim eu tenho uma melhor análise, compreensão, uma melhor análise. Sabendo que aqui eu tenho 9 estados, eu vou analisar melhor. Uma melhor forma de analisar um país é analisar por região. Já até falei aqui. Particularidades. Claro, turma. O Nordeste, ele tem a sua particularidade. Qual é, professor? Ah, Alan, houve um blackout na cidade. Cara, mas vai voltar, fé em Deus. E o Alan apagou, então não está tendo blackout. Se ele está me ouvindo, acho que é porque a energia voltou. Olha só, galera, cada região tem a sua particularidade. E o Nordeste tem a dele. Como eu falei anteriormente, o que é ser nordestino? Na cultura, na história, nas condições naturais, né? A natureza, clima, vegetação, relevo, hidrografia. O Nordeste é muito particular nesses aspectos sociais, a cultura, a língua. A língua que eu falo assim, um sotaque. A história do Nordeste. O Nordeste, ele se identifica como um todo, porque ele tem as suas particularidades. O que é particularidade? Uma coisa particular, lógico, que as outras não têm. Eu até costumo dizer, rapaz, você pode andar em qualquer lugar do mundo. Mas na hora que você olhar de longe, você reconhece o nordestino. Ele pode até tentar disfarçar. Pode até conseguir disfarçar. Mas não por muito tempo. Porque na hora que ele começar a articular e a falar, eu me lembro, isso aqui é uma coisa interessante. Eu estava vindo do Rio de Janeiro e eu fiz uma escala em Brasília. Isso já tem vários anos. Estava com um grande amigo meu, Luciano. E ao descer do aeroporto, vindo de São Paulo, fazendo escala em Brasília, tivemos que mudar de aeronave. E naquela correria, né, de quem vai mudar de aeronave, fazer uma escala, nós procurando o guichê da área de embarque. No aeroporto de Brasília, Juscelino Kubitschek, ele é muito grande. E não era nem antes, foi até antes da última reforma, que deixou maior ainda. E na hora tinha mudado
Mudado, porque lá muda toda hora a área de embarque. De vez em quando muda. Aí eu, mais o Luciano correndo, e eu caminhando, e ele correndo, e eu caminhando atrás. Eu gritei, Luciano! Ele, o que é, rapaz? Achei. Cadê? Aí eu apontei, tá aqui. É aqui, rapaz. Ele, Marcelo, tu é doido? Como é que tu... Olha, é aqui, meu amigo. É aqui que nós vamos embarcar. Tu leu aonde? Em lugar nenhum. É bem aqui. Ele, como é que... E vendo caminhando, né? Eu digo, encosta aqui. Dê uma olhada aí. Luciano, aqui é nosso povo, Luciano. Pergunta bem para onde é que nós vamos. Ele começou a rir, disse, não, Marcelo. E ele começou a acreditar. Rapaz, mas chegou, ei, vocês estão indo para onde? Esse avião vai para... É para Teresina, moço. Eu te disse, rapaz. Marcelo, tu conheceu alguém? Eu não conheci ninguém. É porque esse meu povo, rapaz, eu conheço meu povo. Não adianta. A regionalização, ela faz com que você crie uma identificação. Eu sou da época da criação do bairro, que as pessoas se relacionavam dentro do bairro. E daí dizia assim, e aquele menino é lá do outro bairro, parecia que era de outro planeta. Hoje não tem mais isso, né? Hoje tem muitos, essa geração aí é a geração cidadãos do mundo. Mas a regionalização, ela é importante. Armaria. Armaria, professor. Na hora que ele disse armaria, eu digo, esse aqui é do Piauí. Tem até uma brincadeira, rapaz, vocês do Piauí, vocês falam diferente? Aí o piauiense, né? Ora, né? Aí já rasgou diferente. É a regionalização, não adianta, é a gíria, é o sotaque. São as formas de falar, onde se identifica, né? Você chegar para o mineiro, o que é o uai? O mineiro vai dizer uai? Uai é uai, uai. E ele mesmo, mas é uma expressão. É isso mesmo, Alain, essa participação. Olha só aqui, turma. Outra maneira de regionalizar o mundo, olha aí, ó, a partir da década de 60, no contexto da Guerra Fria, foi a regionalização dos países em primeiro, olha essa confusão aqui, galerinha. Primeiro, segundo e terceiro mundo. 1960 resolveram regionalizar o mundo. Primeiro, segundo e terceiro mundo. Confusão é essa, professor? Olha. Aí tu pergunta, peraí. Pegaram o planeta, os países e dividiram em primeiro, segundo e terceiro mundo. Dividiram em partes menores, 3 partes menores. Isso é regionalizar. Aí o Alan, pois qual foi o critério, professor? Me diga bem o critério. Para ficar dividido em primeiro, segundo. Porque se regionalizou, eu quero saber o critério. O critério foi a economia / política. Quer ver, Alan? Olha, ó. Primeiro mundo. Para ser primeiro mundo, qual é o critério? Capitalista, desenvolvido, rico. Segundo mundo. Eram os socialistas da época. E o terceiro mundo. Ih, rapaz. Terceiro mundo. Eram os capitalistas pobres. Ih, Marcelo, nós estávamos aí nesse bolo bem aí, né? Terceiro mundo. Exatamente. Rapaz, como é que eles dividiram, gente. Isso aí foi na conferência de Bandung, na Indonésia. Os não aliados da Guerra Fria, que não queriam se aliar aos Estados Unidos e à ex-União Soviética, e aí criou o bloco dos não alinhados, e aí criticaram esse bloco que não queria ser capitalista e nem socialista, né, nessa conferência de Bandung, na Indonésia. Aí foi a partir da análise disso, não, meu amigo, só existe 3 mundos. Isso lá na época, viu, gente? Nem agora, não. Na época, gente, meu amigo, só existe 3 mundos, eles dizendo lá. Primeiro, segundo e terceiro. Ah, então tu está regionalizando. Claro. Qual é o critério, menino?
Primeiro mundo, capitalista rico. Segundo mundo, blocão socialista. E o terceiro mundo, capitalista, mas pobre. Bom, cheio de falha essa divisão. Mas criaram, gente, e o mundo inteiro respeitava. Estados Unidos, os países da Europa, Japão, era primeiro mundo. A União Soviética, a Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Cuba. Era segundo mundo, que era um blocão socialista. E o terceiro mundo? Eram os capitalistas pobres, eram os países da América Latina, América do Sul, Brasil, África, alguns da Ásia. E nós acabávamos nos identificando, né? De tanto colocar isso na cabeça da gente, nós somos de terceiro mundo, aqui a gente tem pobreza, como se lá também não tivesse. Ou vocês pensam que nos países chamados de primeiro mundo, tudo funciona. Não tem pobreza, não. Como se aqui nos países de terceiro mundo, que era o nosso caso, não tivesse riqueza. A gente não gerasse riqueza. Bom, mas era uma identificação, galera. Aqui é um aspecto. Existe pobreza em todo lugar. Exatamente. Olha lá. Estados Unidos, cara. Todo mundo pensa que é a perfeição. Não é, não. Nós temos, gente, nos Estados Unidos, áreas pobres, bairros empobrecidos. Então, mas é uma divisão. É cheio de... Até porque, galera, eu tenho que ser justo com você. Não existe divisão regionalizada perfeita. Sempre vai ter alguns problemas. Deixa eu dar um exemplo de que não existe regionalização perfeita. Galera, o norte de Minas Gerais faz divisa com a Bahia. O norte de Minas Gerais, se você conhece, eu não conheço. Pessoalmente, não. Mas através dos livros. E até de imagens, né? Você precisa ir mais no lugar. Hoje tem imagens disponíveis. O norte de Minas Gerais, gente, ali na região de Governador Valadares, é seca, é roça, é queimada. Mas não é Nordeste. Ali tem tudo de Nordeste ali. Mas não é, não. É Sudeste. Olha, um defeito. Um outro defeito, por exemplo. O Maranhão, nosso querido estado do Maranhão, a divisa do Maranhão com o Pará, com o Tocantins. Eu vou botar o Pará, que é a região norte. Gente, quem anda no oeste do Maranhão, ali na divisa com o estado do Pará, ali fica o rio Gurupi, que é que separa os dois. Nessa parte oeste do Maranhão, é pura Amazônia, gente. O povo maranhense que vive ali é um povo identificado com a floresta, é um povo da região norte, só que é nordeste. E assim, um bairro, esse aqui é bairro tal, mas não tem diferença, mas tem. Existem essas dificuldades, gente, porque para regionalizar não é fácil, gente. Nem na casa da gente, não, isso aqui é a cozinha, mas tá parecendo uma sala. Não, aqui é uma sala, tá parecendo uma cozinha. Rapaz, tu bota esses móveis da cozinha na sala. Rapaz, e essa cama tá vendo bem aqui? Isso aqui não é um quarto, não, mas eu botei bem. Até na casa da gente. O que a gente chama de cozinha, nem sempre 100% é cozinha. O que chama de sala, nem 100% é sala. Isso aqui é uma garagem. Isso aqui tá mais para depósito. Isso aqui é depósito, tá mais para cozinha. Então, se na casa da gente, quando eu separo em cômodo, eu não respeito plenamente, às vezes, o que é ser cozinha, o que é ser quarto. Então, imagina o que é ser Nordeste, o que é ser Sul, o que é ser Centro-Oeste. Imagina o que é ser de primeiro mundo. Todos os países do primeiro mundo têm característica diferente da de terceiro. Tem nada, gente. Às vezes tem característica de terceiro mundo lá no primeiro e de primeiro lá no terceiro.
Professor, acredito que o Maranhão deveria ser do Nordeste, mas enfim. Não, ele é do Nordeste. O Maranhão faz parte do Nordeste, cara. É um dos 9 estados nordestinos. Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Sergipe, Alagoas, Paraíba. São os 9 estados nordestinos, rapaz. Mas ele tem característica de norte, entendeu, cara? Ah, eu já sei. Tu quer... Entendi, o Alan. Marcelo, eu acho que ele deveria ser a norte. E Alan, em divisões antigas, boa participação essa tua, em divisões antigas ele já foi norte, cara. Aí depois, não, joga pro Nordeste. A confusão danada. E outra coisa. Essas 5 regiões que a gente conhece, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro, nem sempre foram assim. Já tiveram outras regiões, aí foram até chegar. Aqui nós temos hoje essas 5 regiões do Brasil. Ela não é perfeita, essa divisão, mas é a que mais se aproxima da perfeição. E entendi, ó. São Paulo era do... cara, foi uma confusão. Beleza. Olha aqui, turma. Após o final da Guerra Fria, olha aí, gente. Essa regionalização passou a ser ultrapassada, né? Não mais usada a nível global, sendo outro critério considerado pelo qual os países foram categorizados em um novo regionalismo. Desenvolvido ou subdesenvolvido, dessa forma, considera-se o desenvolvimento humano, o produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida no país. Aí deixaram de ser... professor, quer dizer que essa regionalização de primeiro, segundo e terceiro mundo não existe mais. Não. Até porque aquele grande blocão socialista deixou de existir com a União Soviética. Eu me refiro ao blocão socialista. Ele deixou de existir com a União Soviética, que acabou. Aí, hoje, é desenvolvido e subdesenvolvido, que ainda é um problema. Porque, como eu falei anteriormente, desenvolvimento e subdesenvolvimento a gente encontra no mundo todo. Existe o mundo todo. Com certeza. As pessoas ainda imaginam desenvolvido, subdesenvolvido. Mas tem uma que eu mais gosto hoje de divisão do mundo. É de países centrais e periféricos. Eu adoro essa. Países centrais. Olha só, Alan. Países centrais e países periféricos. Eu gosto mais dessa. Que não é perfeita, mas eu gosto mais dessa. Agora, tu explica os critérios aí. Pergunta logo pelos critérios e tá certo. Países centrais e periféricos, vamos dividir o mundo em centrais e periféricos. Critério, professor, tecnologia, economia, multinacionais, comércio, aí sim. Mas, professor, comércio tem no mundo todo? Eu sei. Mas quem são os controladores que dominam as relações, as ações e decisões do comércio no mundo? Os países centrais. Tem país central que nem comercializa na mesma quantidade de um periférico, mas controla o comércio. Faz parte das decisões. É o centro do comércio. Tecnologia. Eu sei que nos países periféricos também tem tecnologias que se desenvolvem, mas onde são desenvolvidas as maiores, as melhores. E quem manda, quem tem as maiores empresas de tecnologia, são os países centrais. Vamos lá? Investimento. Eu sei que nos países periféricos nós temos os investidores, as bolsas de valores, as empresas de investimento, cartão de crédito. Eu sei. Mas quem é que controla,
Quem tem os maiores investidores, as maiores empresas de investimento, as decisões de investimento, as regras são os países centrais. O Brasil é um país periférico, porque ele não tem essas altas tecnologias, não tem os maiores investimentos, as maiores corporações. Agora, os Estados Unidos, a União Europeia, os países da União Europeia, esses são países centrais. O Brasil é uma periferia. Só que eu posso pegar todas as periferias e ainda regionalizar. Atenção, Alain. Eu posso pegar todas as periferias e regionalizar. Aí eu tenho as periferias industrializadas, que é o Brasil, as intermediárias, que tem petróleo, por exemplo, matérias-primas, lá do Oriente Médio. E eu tenho as mais periféricas, que não tem nem indústria, nem energia, nem matéria-prima. São os bolsões de miséria. O Guiné-Bissau é uma periferia mais periférica. O Kuwait, como tem petróleo, é uma periferia intermediária. E o Brasil, como tem indústria, é uma periferia privilegiada. Eu estou regionalizando a própria periferia, né, Du? Mas o Brasil, ela é uma periferia industrializada. Nós somos periféricos, mas temos um parque industrial, população urbana, uma grande produção de riqueza. Agora eu vou apresentar aos senhores e senhoritas os critérios físicos para regionalizar. Olha só, acompanha a leitura. Critérios físicos, criação de regiões unificando áreas com o mesmo elemento físico comum, como clima, relevo, vegetação, hidrografia. Países de clima tropical. Países de clima temperado, regiões de clima desértico. Não adianta, gente. Quem mora num clima desértico tem características comuns, viver num deserto. Quem mora numa área de clima tropical vive sobre as mesmas características climáticas. Então é uma região. Ah, não, eu moro numa área de clima polar. Ih, rapaz. Vocês se submetem lá ao clima polar. Então, vocês se identificam pelo clima polar que vive. É uma característica comum para todos vocês, o clima polar. Relevo. Ah, eu moro na planície. Todos nós moramos aqui na planície. Já tem outros que moram no Planalto. Vegetação. Olha uma forma de regionalizar. Eu moro na Amazônia, eu sou daqueles povos da Amazônia. Nós nos identificamos pela Amazônia. Nós temos característica comum vivermos na Amazônia. Eu já sou da Caatinga. O outro, eu já sou do Cerrado. Eu sou da Mata Atlântica. Nós somos, essa região é da Mata Atlântica, essa região é dos Cocais, que é aqui onde eu moro. Eu sou da Mata dos Cocais. Filho dos Cocais. Do Babaçu, Carnaúba, Tucum, Buriti. O homem da Amazônia já se regionalizou na Amazônia. O gaúcho lá nos Pampas, nas pradarias. Olha, gente, essa aqui vai arrebentar. Ô, Alan, eu sou da Caatinga. É do sertão, você é um sertanejo com muito orgulho. Mas, Alan, observa como regionalizar pela vegetação identifica muito. O Pantanal, galera, vocês estão vendo aquela novela? Eu sei que ali é uma linguagem novelesca, mas ali retrata o povo que se identifica porque vive no mesmo bioma, que é o Pantanal. Aí eles criam um estilo de vida, umas atividades econômicas comuns, um sotaque comum, uma cultura comum, uma história comum, as condições naturais comuns. O pantaneiro se identifica um com o outro. O sertanejo da Caatinga, como bem falou o Alan também, se identifica um com o outro. Olha a cultura do sertanejo, é linda. Capistrano de Abreu, aqui do Ceará, que é um poeta, Capistrano de Abreu, fala da civilização do couro, do vaqueiro, do sertanejo. Aí você tem trocentos livros e poemas e músicas falando
Quem aqui não vai me esquecer de Luiz Gonzaga, né? Que é o maior divulgador da cultura nordestina no Brasil, né? Nas suas indumentárias, suas roupas, e sua música, e suas letras, seus poemas de Luiz Gonzaga. Aí você tem um povo nordestino em carne viva ali naquele cancioneiro dele. Identifica muito, né, gente? E ali é um povo que se regionalizou, o sertanejo. Aí eu tenho o caboclo caipira do centro-oeste, lá do sertanejo do centro-oeste, daquela música sertaneja ali dos cerrados, do meio das chapadas dos cerrados. E assim eu vou regionalizando pela natureza. A hidrografia, gente que mora na beira da praia, o povo da costa do litoral. Já o povo do Rio, que vive no sertão, aquela comunidade ribeirinha. Já o outro vive na beira da praia, é um pescador do mar, vive dos recursos do mar. A hidrografia identificando aquele povo. Tá vendo, gente, como a sua família é sertaneja, porque a Bahia tem sertão, né? Então, essa forma de regionalizar, ela física, ela interfere, identificação, o meu clima. Critérios socioeconômicos baseiam-se na divisão que considera aspectos sociais, como o idioma. Acabei de falar, né? Povos de língua inglesa, espanhola. Olha, gente, aqui na América, a maior parte dos países de todo o continente americano fala espanhol. Inglês, Estados Unidos, Canadá, português, o Brasil. Um pouco do francês acriolado ali na Guiana Francesa, que divisa com o Brasil, capital Cayena. Mas o restante do povo latino-americano é espanhol, meu irmão. Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, México, Bolívia, Equador. Esse povo Venezuela é da espanhol. Aí nós já nos identificamos com o português. Isso é um regionalismo. A distribuição da riqueza, aí vocês sabem. Povos de maior riqueza, né? Os mais ricos se identificam, né? A concentração de renda. Países que têm a maior concentração de renda. Realmente a região sul ela é identificada pelo europeu, que ali foi para lá, né? Os imigrantes. A industrialização, países que têm uma grande... Olha os tigres asiáticos, que é Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Filipinas, Malásia, Laos, Camboja, Vietnã. Eles se identificam pelo modelo de industrialização, né? Os tigres asiáticos. A China já tem um modelo dela. O modelo de industrialização, ou como atraiu indústria, ou como instalou indústria, pode identificar e regionalizar países que se identificam. Área de maior ou menor desenvolvimento também. Com certeza. Toda essa identificação econômica, industrial, histórica, tudo. Países de colonização de exploração, como o Brasil. Países de colonização de povoamento, como os Estados Unidos, o Canadá. As colônias que lá se formaram eram de povoamento, né? Aqui não, os colonizadores que aqui chegaram foram para explorar mesmo. É a chamada colonização de exploração. Isso faz com que gere um regionalismo, também histórico, né? O povo hebreu, o povo de Israel, os mesopotâmios, os romanos, os astecas, incas, maias. A história ela vai regionalizando os povos. E
exemplos, nossos povos indígenas, né? A história, os aspectos históricos também, e como também são levados em consideração nessa regionalização geográfico-histórico. Muito bem, isso é verdade. Aí, ó, a questão da religião. Ó. O povo católico, o povo evangélico, conhecido no mundo como protestantes, né? Aqui a gente chama o povo evangélico. No mundo é o povo protestante. Eu prefiro evangélico. Esse termo protestante é um pejorativo, eu não gosto dele. O povo evangélico. Os católicos, né? Os muçulmanos, a região dos muçulmanos. E o mais interessante, que católicos e protestantes, ou evangélicos, são cristãos. O cristianismo já é uma forma de regionalizar. São todos cristãos. Bota para cá. Mas será que todos os cristãos que acreditam no Senhor Jesus Cristo, na vinda do Messias, há 2022 anos, será se todos os cristãos são iguais? Não. Eu tenho os cristãos evangélicos, os cristãos católicos, são todos cristãos, mas dentro do cristianismo, que já é uma forma de regionalizar, porque é uma religião, eu tenho outra forma de regionalizar, que são os católicos e os evangélicos. Assim como o povo muçulmano, que eu tenho xiitas, sunitas, alauítas, siquioístas. Ah, professor, conversa siquioístas, alauítas, xiitas, sunitas. São 4 formas de regionalizar o próprio islamismo, ou seja, o povo muçulmano, que já é uma forma de regionalização das grandes religiões. Eu tenho os judeus, os hindus. Olha, gente. Os hindus é na Índia, é o povo hindu. E assim eu tenho as diversas religiões. Cada um com suas particularidades, diferente das outras. Onde o povo vai se identificar com aquela. Exatamente. Há uma identificação, uma diferenciação, uma particularização de cada religião, gente. É por isso que você não pode perder tempo discutindo religião com o outro, querendo convencer. É um regionalismo que identificou aquele povo. Você vai chegar para uma pessoa, olha, eu quero que você vire muçulmano. Você esqueça a Bíblia católica ou evangélica e passe a usar o Alcorão. Você esqueça todos os rituais e dogmas da igreja e costumes e passe agora a adotar os costumes do islamismo. Você vai acompanhar lá o Alcorão. Você tem aí as rezas que são feitas virada para Meca. Você tem que ir em Meca. Isso aí, mas não, peraí, cara. Alcorão, Meca, jejuar durante o Ramadã, que é o período lá dele. Não, cara, peraí, eu não me identifico com isso não, cara. Eu sou cristão. Aí pode ser evangélico, mas eu sou cristão. Eu acredito em Jesus Cristo, no cristianismo. Eu acredito na Bíblia cristã. Então não vai se identificar. Então o regionalismo ele também tem essa função, né, de, como eu já disse anteriormente, dar essa identificação para as pessoas e ali viverem em harmonia, né? Cristianismo, hinduísmo, islamismo são as maiores religiões do mundo. Faltou o judaísmo aí. Budismo. Moço, é tanta coisa. Ah, gente, se eu for falar, tem o shintoísmo, o budismo, o malaísmo, o sikhismo. Olha, eu falei do sikhismo. O povo sikhi. Você sabe onde é que vive o povo de religião sikhi? Eles vivem na Caxemira,
que é entre a Índia, o Paquistão e a China, e ali área de conflito pesado. Existe essa... Aí vem os conflitos, né, gente? Conflito religioso. Lá na Irlanda do Norte, era católicos contra protestantes. Na Caxemira, sikhistas, hindus e muçulmanos. Porque os hindus são da Índia, o muçulmano é do Paquistão. E Índia e Paquistão disputam pelo poder da Caxemira. Aí fica lá, de um lado, os hindus da Índia e do lado os muçulmanos do Paquistão. E no meio os sikhistas, que não querem nem que a Caxemira vá para um ou para outro. Que fique para ele, para os sikhistas. Porque essa questão da religião nesses países, elas influenciam na política e no poder. Quando uma família assume o poder nesses países, de uma religião, ela vai combater a outra. Ah, professor, então essa divisão, esse regionalismo, ele é muito importante entender, né? Ó, critérios políticos, tipo de regionalização bastante utilizado na Guerra Fria, com a divisão do mundo por meio de aspectos políticos ligados à ideologia e aos modos de vida capitalista e socialista, marcada pela existência do Muro de Berlim, que dividiu as Alemanhas, né, gente? Que dividiu a cidade de Berlim. Tá vendo aí? Essa divisão é política, ideológica. Ah, eu sou capitalista. O outro, eu sou socialista. O capitalista vai dizer, a economia de mercado, a livre concorrência, a abertura, o Estado mínimo, neoliberalismo. O socialista vai dizer Estado forte, regimes totalitários. No socialismo, eles vão pregar a economia na mão do governo. Tudo era funcionário do governo. Bom, são formas de regionalizar muito sérias. E a gente tem que entender que isso... Ó, gente, isso aqui dividiu foi o mundo. Ou o país era capitalista, ou o país ele era socialista. Interessante, né? Ou era capitalista ou era socialista. É uma divisão mesmo. E na época, meu amigo, isso ainda hoje, né? A cada eleição de cada país, vira e mexe, vem esse regionalismo capitalista, socialista, comunista. Rapaz, a forma de regionalizar o mundo, ela era antiga. O homem começou a regionalizar na Idade Antiga. Na Idade Antiga, ou você era grego, romano, ou era bárbaro. Se você, o seu povo, não fosse grego ou romano, era considerado, todo o restante era bárbaro. Olha uma regionalização doida. Grego, romano e o restante do mundo, bárbaro. Essa questão era o poder mesmo. Porque até, Alan, essa regionalização, ela serve também ao uso do poder, né? Rapaz, eu vou te dar um exemplo, olha, sua participação foi muito boa. Na África, quando os colonizadores europeus foram para lá, que os europeus colonizaram a África, eles demarcaram e regionalizaram de acordo com suas pretensões. Isso foi horrível. Muitos países surgiram da divisão errada da África. Porque às vezes quando o país se tornou livre, moravam dois grupos étnicos rivais, que na hora da colonização eles foram obrigados a viver juntos. Imagina, dois povos diferentes, na hora da colonização, vivendo juntos. Na hora que o país se torna livre do colonizador, eles vão disputar o poder, ainda hoje, né? O que tem de povos diferentes que tiveram que viver juntos na África, e com a independência, eles começaram a brigar um com o outro pelo poder. Horrível, né, gente? Problema muito sério. Tipo de regionalização do mundo, existem várias formas.
o espaço geográfico mundial, entender a criação de regiões, eleger uma particularidade e assim uni-lo em outros que apresentem a mesma característica. Então, a ideia é, a pobreza, um dos motivos da pobreza da África, muito bem, cara, é a história que impediu aquele povo de viver em harmonia e de se desenvolver. Porque se não tivesse existido esse regionalismo, aliás, esse regionalismo errado que os colonizadores pregaram, isso ia dificultar. No mundo, vários exemplos de regionalização foram criados, recriados, extintos ao longo da história. E apesar das grandes diferenças regionais, econômicas e culturais, sociais e da paisagem que existem, foi possível classificá-la em regiões, né? Então, ao longo da história, como eu falei, vários tipos de regionalização existiram. Os continentes, em 6 continentes, que eu mostrei no início da aula, América, Europa, África, Ásia, Oceania, paisagens naturais, como vegetação, o clima, o relevo, a cultura, gente. A cultura, o idioma, os hábitos, a religião. Gente, eu posso regionalizar levando em consideração N aspectos para regionalizar. Nesse sentido, pode estar a Ásia e a Europa. Estão próximos, mas são divididos. Porque a Ásia e a Europa, elas são coladas. Não tem oceano entre a Ásia e a Europa que separe tudo. Tem não. Tem os mares, né? Mas a Europa é a Europa. A Ásia é a Ásia. Apesar de ser um só conjunto de terras. Europa e Ásia é praticamente um só conjunto de terras. Mas regionalizaram. Dividiram. E essa divisão, turma, ela foi para melhor entender, melhor administrar. Rússia é um país euroasiático. Perfeito. Tu lembra que eu falei que o Maranhão tem um pedaço de norte e nordeste? Que Minas tem um pedaço de sudeste e nordeste? Pois, Alan, a Rússia... Porque a Rússia é o maior país do mundo em área, é gigante. Boa parte da Rússia tem tudo de Ásia. Mas uma parte ocidental da Rússia tem tudo de Europa. Mas tivemos que regionalizar. E é aquela história, né? Na casa da gente, dividida em cômodos, há essas interseções e significados diferentes para o que é cozinha, realmente o que é sala. Imagine o maior país do mundo que se espalha entre a Europa e a Ásia. Oficialmente, a Rússia é Ásia, mas ela tem tudo de Europa. A sua parte oeste tem tudo de Europa e isso são fragilidades, né? Fragilidades. Bom, turma, com isso, nós vamos fechando o nosso segundo episódio de hoje. Regionalização, seus critérios, importância, características e a realidade para regionalizar. Espero ter contribuído e obrigado pela atenção, concentração, dedicação e anotação. Que tenha um bom resto de aula no dia de hoje, uma boa noite, um bom resto de semana e um bom final de semana. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, turma!